Olá, meus irmãos, Deus abençoe grande e poderosamente a vida de todos a quem este vídeo chegar nesta noite de segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025. Não durma sem antes, juntos, meditarmos em mais um capítulo de Salmos. Já lhe peço, acompanhe todo o vídeo. Não assista só um pouco, não. Você crê na palavra de Deus? Você crê que a palavra é Deus falando ao nosso coração? Talvez hoje você teve um dia, talvez ruim, más notícias, decepções. Talvez nesta noite você tenha se encontrado até mesmo com a cabeça pesada, chateação, preocupação. Dê uns minutos, ao menos nesta noite, para a palavra de Deus. Vamos ouvir um pouco a palavra, vamos meditar, vamos permitir que através da palavra o Espírito Santo fale ao nosso coração. Logo em seguida, finalizaremos com uma breve oração. Hoje, vamos meditar no Salmos 27. E eu já lhe peço, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ajude o canal a desenvolver e, consequentemente, alcançando maiores números de pessoas para poder ouvir a palavra de Deus e receber uma oração. Então se inscreva. Só que não é só se inscrever. Ative o sininho de todas as notificações, porque sempre que o vídeo estiver disponível no YouTube, você vai poder ter acesso. Também dê o seu like, dê o seu joinha. Não lhe custa nada. Compartilhe os vídeos, compartilhe. Faça com que essa mensagem, a palavra, uma oração, possa atingir o maior número de pessoas. Seja você um responsável por nos ajudar a levar a palavra de Deus, tá bom? No nome do nosso Senhor Jesus. Vamos à meditação no Salmos 27. O título dos Salmos: Anelo pela presença de Deus. E ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Glória a Deus. Sendo o Senhor a minha luz e a minha salvação, eu vou ter medo de quem? A quem eu temerei? Tem uma passagem no Evangelho de Mateus que o Senhor Jesus alerta os homens a não terem medo do homem. Porque o homem, ele até pode matar o corpo, mas quem tem o poder sobre o corpo e sobre a alma é o Senhor Deus. Até mesmo para fazer perecer no inferno. O homem não tem poder disso. O homem pode até ter poder sobre o corpo. Jesus disse matar o corpo. Mas quem tem o poder sobre o corpo e a alma, a ponto até de fazer perecer no inferno, é Deus. Então quem a gente tem que temer é a Deus. Então a quem eu temerei? Se eu tenho o meu Deus como a minha luz e a minha salvação, Ele é quem me salva. Salvação significa livramento do perigo e da morte. A minha salvação vem de Deus. E se eu tenho este Deus maravilhoso como a minha luz e a minha salvação, eu vou ter medo de quem? Não no sentido de desafiar, desrespeitar alguém, não. Todas as pessoas, independente da sua posição ou da sua classe social, merecem um respeito. Devemos aprender a respeitar um ao outro. Agora, dado a importância de uma determinada situação em que há pessoas que vêm me ameaçar, me amedrontar, aí essa palavra diz: eu vou ter medo de quem? Eu vou ter medo do homem
que Jesus disse que eu não devo temer o homem, ainda que ele faça um mal ao meu corpo, mas quem tem um poder sobre o meu corpo, sobre a minha alma é Deus. Sendo ele a minha luz e a minha salvação, eu não preciso ter medo de ninguém, eu não preciso temer ninguém. É o que diz a palavra. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Ele é a minha fortaleza. Olha o que diz o texto no versículo 2. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Eu já falei aqui que nessa nossa série no livro de Salmos, eu leio os Salmos na hora. Eu não medito antes. Eu iniciei lendo aqui, eu já li os Salmos 27. Porém, a gente não tem como guardar tudo que está escrito. Por exemplo, os próximos versículos a seguir, se eu não ler, eu não lembro o que está escrito. Então, eu iniciei falando que se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, eu não terei medo de ninguém. E eu dei o exemplo do que o próprio Senhor Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, quando ele disse: temei não ao homem, o homem tem poder de matar o corpo, mas temei antes de tudo a Deus, que tem um poder sobre o corpo e sobre a alma, até para fazer perecer no inferno. Então é a Deus que a gente tem que temer. É a Deus que a gente tem que temer, não ao homem. As pessoas, o ser humano, o homem, seja lá quem for, devemos respeitá-los, como também eles precisam nos respeitar. Porque o respeito tem que ser de um para com o outro. Agora, o temor, em primeiro lugar, é a Deus. O homem pode até ter condições de prejudicar, de ferir, biblicamente até de matar o nosso corpo. Mas ele não tem um poder sobre o essencial, que é a nossa alma. E no texto que o Senhor Jesus ensina em Mateus, deixa bem nítido e claro que somos feitos de corpo, alma, e acrescentando mais à frente, em Coríntios, se eu não me engano, me parece que seja em Coríntios mesmo, o espírito. Porque agora, tá vendo aí? Agora vem aquela questão, né? Vem aquela questão, a gente às vezes não tem como guardar tudo, né? Mas tem um texto na Sagrada Escritura, não me recordo bem se é Coríntios, ele diz que a gente é feito de corpo, alma e espírito. Então, o corpo é pó e ao pó ele retornará. O corpo pode ser machucado, pode ser ferido. Mas quem fere o corpo, quem machuca o corpo, não tem um poder sobre a alma. A alma é o nosso ser propriamente dito. Nossas emoções, nossos desejos, nossas vontades, nossa alegria, nossa tristeza, nosso sentimento é a alma. Ela ocupa um corpo físico que veio do pó e ao pó ele retorna. Está escrito, porque tu és pó e ao pó tu retornarás. Mas nenhum homem tem um poder sobre a alma. Quem tem um poder sobre a alma é Deus, a ponto até de fazê-la perecer no inferno, como foi dito pelo próprio Senhor Jesus. Então, quando vem os malfeitores, quando vem um homem para nos ferir, quando vem um homem para nos amedrontar, como está escrito aqui, o que eu estou querendo que você entenda é que nós chegamos numa parte
que basicamente eu falei antes sem ter lido o texto. Porque no versículo 2 ele diz: quando malfeitores me sobrevêm, é o homem. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir. O homem tem essa coisa de um querer destruir o outro. O ser humano tem essa coisa de um querer arruinar o outro. De um querer atrapalhar a vida do outro. Isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Com a sua natureza terrena, com a sua natureza adâmica, de pecador, que comete transgressões, que comete pecados, erros incomparáveis. O homem é malfeitor também. E malfeitor significa dizer que é aquele que pratica o mal, que faz o mal. Então o texto diz: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que vão tropeçar e cair. Por quê? Porque eu tenho o Senhor como minha luz, como minha salvação e como minha fortaleza. Quem é o homem que pode contra Deus? Quem é o homem que pode me tocar se Deus é o meu Salvador? Se Deus é a minha fortaleza? A não ser que eu não o tenha como meu Salvador e como a minha fortaleza. Por isso o texto começa dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele é. Se ele não é, se eu não o tenho como minha luz e minha salvação, tudo bem. Mas se ele é, se eu o tenho como minha luz, minha salvação e minha fortaleza, quando os meus opressores e inimigos, os malfeitores se levantarem contra mim, eles podem até tentar, mas quem vai cair, quem vai tropeçar, são eles. Porque Deus é comigo. Você entende a mensagem? Você entende o que o salmista Davi quis expressar quando ele pronunciou estas palavras diante de Deus? Você entende isso? No versículo seguinte, que é o 4, ele diz, na verdade o versículo 3, ele diz: ainda que um exército se acampe contra mim, olha só, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Glória a Deus. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não vai se atemorizar. Ainda que estoure a guerra, ainda assim eu tenho confiança. Por quê? Por quê? Voltamos lá para o versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. Por isso. Por isso que pode acampar contra mim o exército, meu coração não vai ficar com medo. Por isso que pode estourar contra mim a guerra, e mesmo assim eu vou confiar em Deus. Eu vou confiar no Senhor dos Exércitos. Essa é a confiança que a gente tem que ter. Nosso coração, a gente tem que procurar estar em Deus, a nossa vida na presença dEle. Vai estourar a guerra sim. Opressores, inimigos, malfeitores, num decurso da nossa vida, eles vão se levantar contra nós. Enfrentaremos muitas lutas, muitas batalhas. Em momento algum, o Senhor Jesus nos iludiu, nos enganou. Ele sempre foi claro e disse: vocês vão ter aflições, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados. Mas tenha bom ânimo. O problema não é a perseguição, não é o ódio do mundo, daqueles que vêm contra nós. O problema não são os malfeitores, não são os opressores, não são os inimigos. O problema não é a guerra, não é o exército. O problema é quando a gente deixa de crer. O problema é quando a gente desanima. O problema é quando a gente se entrega para aquela situação. Eu sempre falo, não importa qual é o problema que a gente enfrenta. O maior problema é a maneira como a gente reage
diante daquela situação. O que o salmista está declarando? Quando estoura contra mim a guerra, quando se acampa contra mim o exército, qual é a minha reação? De confiança naquele que é a minha luz, a minha salvação e a minha fortaleza. Porque muitas pessoas falam, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Muitas pessoas falam, eu confio em Deus. Muitas pessoas falam, o Senhor é a minha fortaleza. Mas quando vem um anúncio de guerra, quando vem um anúncio de opressão, quando vem um inimigo, quando se acampa o exército contra ela, ela já deixa de confiar em Deus. Ela já deixa de confiar em Deus. Muitas pessoas pregam uma coisa, mas não vivem. Às vezes ela fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas qualquer adversidade financeira que ela passa, logo vem na cabeça dela, Deus não está me abençoando, Deus não está sendo comigo. Esse mês eu não pude nem devolver meu dízimo porque o negócio ficou apertado. Ou seja, pessoas que confessam uma fé, mas não pode passar um momento difícil, que ela já olha para aquele momento difícil e já vê como justificativa desobedecer a Deus. E as nossas dificuldades não podem nos levar a desobedecer a Deus. Nossas dificuldades não podem ser razão para a gente desobedecer a Deus. Porque é na hora que se acampa o inimigo, é na hora que se levantam os opressores, é na hora que se formam exércitos, é na hora da guerra é que a gente vai provar de quem a gente é e em quem a gente confia de verdade. Às vezes a pessoa fala, cai 1.000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Mas dali a pouco alguém chega e fala para ela, vamos na igreja hoje à noite? Ah, eu não gosto de sair à noite não, porque é muito perigoso. Ué, não foi ela mesma que disse, cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, ela não será atingida? Você vê que eu citei aqui 2 salmos muito conhecidos. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, que muitos pronunciam. Salmos 91, cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Citei 2 salmos aqui, que é o dos mais citados, que as pessoas mais falam. Mas quando elas estão se vendo em uma situação difícil, as mesmas que professam esse salmo, são as mesmas que já dão um passo para trás, recuando, demonstrando o medo, demonstrando que às vezes a palavra só está na boca, mas não está no coração, não está na vivência, não está na prática. E a palavra é para a gente buscar viver ela na prática. Compreende isso? Então, ainda que se acampe exército, ainda que estoure a guerra, eu não terei medo, eu vou confiar no meu Senhor. Porque eu digo que Ele é a minha luz, minha salvação, minha fortaleza, então Ele é minha luz, Ele é minha salvação, Ele é minha fortaleza. E qual é a hora que mais vai ser necessário para Ele verdadeiramente se manifestar como minha luz, minha salvação e minha fortaleza? É nas horas das guerras, é nas horas que os inimigos se acampam ao nosso lado, tentando nos destruir. Meus amados, versículo 4. Olha o que ele diz. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que bênção, hein? Você vê, ele não diz, uma coisa peço e buscarei o ouro, a prata, a riqueza, não. Uma coisa peço e buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Você vê, a gente tem vivido dias que as pessoas estão se afastando da casa do Senhor. As pessoas estão perdendo o prazer. O diabo tem instalado na vida de muitos o espírito da facilidade, do acomodismo. Por exemplo, é importante a gente ter a internet para acompanhar uma palavra, um culto. É importante a gente ter uma televisão para acompanhar um culto? Claro que é. Mas nunca deixe de estar na casa do Senhor. Nunca deixe de congregar. Nunca deixe de ir à casa do Senhor, orar, estar ali entre irmãos, ouvindo a palavra, na comunhão, buscando em Deus.
porque a palavra nos ensina isso. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Não é uma vez ou outra, é todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Meditar é o quê? É quando a gente abre a palavra, a gente ouve a mensagem e ali junto a gente vai meditando, a gente vai aprendendo. É isso que Deus espera de nós. E isso existe dentro do coração de quem é de Deus. Tá bom? Eu li aqui até o versículo 5. Quero fazer uma oração. Peço que você continue lendo. O capítulo 27 vai até o versículo 14. Depois que a gente terminar aqui a oração, medite o final desse capítulo 27 de Salmos. E que com a graça de Deus, Deus nos conceda amanhã podermos estar tanto na oração do meio-dia, como também na meditação amanhã, sendo dia 28, a meditação no Salmos 28 com a graça de Deus, tá bom? Vamos orar? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, graças eu te dou. Obrigado por mais esse dia de meditação na palavra. Obrigado pelos Salmos 27. Permita o teu Espírito que essa palavra chegue não somente ao ouvido, mas ao coração de todos que ouvir esta palavra. Abra portas, Pai, aqui no nome de Jesus, através deste meio de comunicação do YouTube, tua palavra alcance maiores números possível de almas de pessoas. E usa cada irmão a quem essa mensagem chegar, esse vídeo, para que eles compartilhem e nos ajude a levar mais adiante a mais pessoas esta mensagem de fé e de amor no nome de Jesus. E o que crê, diga amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Fique firme com esse Deus. Fique firme com esta palavra.